A igreja Comunidade da Palavra ficava num bairro antigo, daqueles onde todo mundo se conhece pelo nome ou pelo apelido. Prédio amplo, bem cuidado, fruto de muitos mutirões ao longo dos anos. Não era uma igreja rica, mas era organizada. Havia orgulho nisso. Um orgulho discreto, quase sempre disfarçado de gratidão a Deus, mas perceptível no jeito como falavam da própria história. O clima espiritual era, à primeira vista, saudável. Cultos teós, ministérios ativos, liderança presente. Havia reuniões, planejamentos, metas. Nada parecia fora do lugar. O problema é que quando tudo parece muito no lugar, ninguém costuma perguntar o que está acontecendo nos bastidores. O erro começou pequeno. Tão pequeno que ninguém considerou erro. Uma conversa de corredor. Um comentário depois de uma reunião. Você viu como fulano falou. Não era mentira. Não era calúnia aberta. Era observação. Análise. Preocupação disfarçada de zelo. A pessoa que falava não queria derrubar ninguém. Queria entender o que estava acontecendo. A líder de um ministério importante tinha o hábito de comentar sobre os outros líderes, sempre em tom baixo, sempre com ar de discernimento espiritual. Ela dizia que sentia um peso quando alguém falava, que percebia a falta de quebrantamento em certas atitudes, que algumas pessoas estavam desalinhadas, ainda que fizessem tudo certo. Nada disso era dito em público. Nada disso era confrontado diretamente. Era sempre compartilhado com alguém de confiança. E esse alguém, por sua vez, compartilhava com outro. Não como fofoca, como cuidado. A igreja chamava isso de maturidade. No começo, os comentários não tinham consequência visível. As pessoas ouviam, concordavam, seguiam a vida. Mas a repetição criou um clima. Certos nomes começaram a vir acompanhados de suspiros. Certas lideranças passaram a ser observadas com lupa. Não porque tinham errado, mas porque alguém tinha sentido algo. A liderança pastoral não incentivava esse comportamento, mas também não o cortava. Quando chegavam comentários, o pastor respondia com frases neutras. Vamos orar, Deus sabe. O tempo revela. Ele não queria criar conflito. Achava que confrontar palavras soltas seria exagero. Preferia preservar a paz. O problema é que a paz que se preserva evitando confronto vira silêncio cúmplice. Com o tempo, a língua ganhou autoridade. Não oficialmente, espiritualmente. As pessoas passaram a confiar mais no que era dito nos bastidores do que no que era resolvido à mesa. Conflitos não eram tratados com quem precisava ouvir, mas com quem estava disposto a escutar. Um líder de jovens começou a sentir isso na pele. Ele era novo, dedicado, estudioso, não era perfeito, mas era honesto. Em pouco tempo começou a perceber olhares diferentes, conversas que paravam quando ele se aproximava, convites que deixaram de vir. Nada explícito. Nada direto. Ele tentou conversar com o pastor. Disse que sentia resistência. O pastor ouviu, concordou que talvez fosse percepção e sugeriu paciência. O jovem saiu aliviado por ter sido ouvido, mas nada mudou, porque ouvir sem agir, em certos contextos, só prolonga o problema. Enquanto isso, os comentários continuavam. Sempre os mesmos padrões. Ele é meio duro. Ela quer aparecer, falta submissão, tem algo estranho ali. Frases vagas o suficiente para não serem refutadas, mas fortes o suficiente para contaminar. A língua começou a criar lados. Não oficialmente ninguém declarava oposição, mas as afinidades mudaram. Pessoas passaram a se reunir mais com quem pensava igual. Grupos se fecharam. A igreja ainda era uma só no culto, mas se fragmentava na semana. O primeiro ministério a sofrer foi o de ensino. Professores começaram a ser questionados, não pelo conteúdo, mas pelo espírito. Comentários como não senti graça ou faltou unção surgiam depois das aulas. Nunca na frente do professor, sempre depois. Sempre para alguém que precisava saber. Alguns professores pediram afastamento. Disseram estar cansados. Ninguém perguntou por quê. Com profundidade. Assumiram que era desgaste natural. Na verdade,
Era cansaço de serem avaliados por critérios que nunca eram claros. A língua não destrói de uma vez, ela corrói. Quando o primeiro confronto direto aconteceu, já era tarde. Uma líder antiga foi acusada de criar divisão. Ela ficou confusa. Nunca tinha falado mal de ninguém publicamente. Nunca tinha desobedecido liderança. O que ela não sabia é que havia meses seu nome circulava em conversas privadas como alguém difícil, controladora, resistente. Ela pediu exemplos. Não havia. Pediu datas. Não havia. Pediu pessoas que pudessem conversar com ela. Silêncio. O que existia era um clima, uma sensa, ou uma narrativa construída sem rosto. Ela saiu da reunião em choque, não por ter sido corrigida, mas por perceber que estava sendo julgada por algo que nunca teve chance de responder. Meses depois, saiu da igreja. Não brigou. Não fez escândalo. Apenas saiu e levou consigo outras pessoas que, como ela, estavam cansadas de caminhar em terreno minado. A liderança começou a perceber os efeitos tarde demais. Ministérios murcharam. Pessoas boas se afastaram. O discurso oficial era de que Deus estava peneirando. Mas nos bastidores, o que havia era desconfiança generalizada. Ninguém sabia o que podia ou não dizer. Todo mundo media palavras. Todo mundo desconfiava de intenções. A língua que dizia proteger a igreja criou um ambiente onde ninguém se sentia seguro. O pastor tentou intervir com uma série de mensagens sobre amor, unidade e cuidado com as palavras. Não funcionou. Porque o problema não era falta de ensino, era falta de confronto no momento certo. As palavras já tinham feito seu trabalho. As feridas já estavam abertas. Algumas pessoas começaram a usar o silêncio como defesa. Outras passaram a falar ainda mais, para garantir que não seriam o próximo alvo. A igreja virou um corpo onde cada membro desconfiava do outro. E um corpo assim não adoece de fora. Ele entra em colapso por dentro. Anos depois, quando a membresia caiu e a igreja perdeu relevância no bairro, alguém comentou que o inimigo tinha atacado. Ninguém mencionou as conversas de corredor. Ninguém mencionou os comentários disfarçados de zelo. Ninguém mencionou a língua, mas ela esteve lá o tempo todo, trabalhando, persistente, fiel ao seu papel. Princípio bíblico ignorado: a língua é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina todo o corpo. Tiago 3:6. Nota pastoral. Igrejas não são destruídas apenas por heresias ou escândalos públicos. Muitas morrem sufocadas por palavras pequenas, repetidas, nunca confrontadas. Quando a língua passa a resolver o que deveria ser tratado face a face, o corpo inteiro adoece. E quando isso se torna cultura, não há culto bonito que cure.